Olá pessoal, tudo tranquilo? Galera, assim ó, nós na outra aula nós vimos algumas forças, que era inclusive a continuação da terceira lei de Newton, e nós vimos algumas forças que são principais no estudo da dinâmica para nós, que seria peso, força de reação normal, força de tração, força elástica, e inclusive a força de atrito, tanto o atrito estático como o atrito dinâmico, ou cinético, como vocês vão ver em algumas outras referências bibliográficas. O que nós vamos fazer hoje é verificar um caso especial que ocorre na questão das forças aplicadas e mesmo levando em consideração força-peso, força de reação normal e principalmente, pessoal, decomposição de vetores. O que eu trouxe aqui para vocês vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, e sem slide, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nesse simulador que eu tenho aqui para vocês. Tá? Esse simulador, naturalmente, vocês podem estar acessando ele direto no site do PhET. Inclusive eu vou deixar o link nesse vídeo para vocês poderem acessar ele aqui em cima, no canto superior direito, para um linkzinho para vocês poderem acessar ele. Então assim, o que nós temos aqui é uma caixa nesse simulador. Vocês estão vendo que essa caixa ela está em equilíbrio, ele é um corpo livre, ela está em equilíbrio sobre uma superfície. Então nós temos uma força de reação normal, que é esse nosso vetor amarelo, e a força-peso, que é o nosso vetor azul. Inclusive aqui em cima vocês podem ter um diagrama representando essas duas forças aplicadas no corpo. Lembre-se, essas duas forças não são par de ação e reação, só para relembrar quanto a isso. São duas forças aplicadas no mesmo corpo e que se anulam. Então quer dizer, se essa caixa tivesse flutuando ou presa num fio que fosse, nós não teríamos essa força de reação normal. Nós teríamos o peso, mas não teríamos força de reação normal, porque ela não está sobre uma superfície. Naturalmente que essa força de reação normal ela só aparece quando ela está sobre uma superfície e ela tem peso naturalmente. Então assim, nós estamos vendo ela aqui, o corpo não está pulandinho, então estão se anulando, as forças se anulam. E o que nós vimos na outra aula? Que inclusive se a gente vir aqui empurrar, nós vamos ter uma força aplicada, isso nós vimos em força de atrito. Nós aumentamos a força de atrito, mas a força nós aumentamos a força aplicada, mas a força de atrito ela acaba aumentando também, como vocês estão vendo, até aquele ponto de eminência de movimento, onde vocês estão vendo que o vetor vermelho que nós temos aqui, ele é a força de atrito e o vetor laranja é a nossa força aplicada. Então, à medida que a força aplicada aumenta, ela tenta vencer essa força de atrito, como vocês perceberam aqui. E, novamente, devido à força de atrito, o corpo para. Até aqui, tranquilo. Então, nós vimos as forças, o corpo se movimentando, se for para o outro lado, mesma coisa. A questão é o seguinte. Vamos puxar esse corpo para cá. Bem aqui, ó. E, novamente, agora nós vamos fazer o seguinte. O corpo ele só entra em movimento se eu tiver uma resultante de forças que vai para alguma direção. Então, como vocês notaram, a força aplicada maior que a força de atrito, o corpo se movimentou. Agora eu pergunto para vocês, e se isso aqui acontecer? As forças, podem notar no gráfico de equilíbrio, lá no diagrama do corpo livre, tá aqui em cima, eu tenho a força normal, a força-peso e a força de atrito, que são as mesmas forças que estão aplicadas no caixote. Vocês estão notando que devido à elevação, a eu aumentar o ângulo da rampa, essas minhas forças elas acabaram mudando a direção. Mas vamos imaginar o seguinte, elas acompanham a rampa. Se elas estão acompanhando a rampa, a única que não está acompanhando a rampa é a força-peso. Por quê? Porque o peso é sempre para baixo, pessoal. Então, o que nós temos aqui? À medida que eu for aumentando o ângulo de elevação da minha rampa, pode notar que elas também vão mudando, porque elas acompanham a rampa. Mas eu pergunto para vocês,
como que essa força normal continua existindo se ela não é agora mais correspondente à força-peso. Pensem nisso, dê uma pausa no vídeo e reflita um pouco quanto a isso. A força de atrito, como eu falei para vocês, a força de atrito ela tem o mesmo, digamos assim, sentido da superfície, e a força de reação normal ela é perpendicular sempre à superfície. Olhe bem, não existe outra força aplicada. A única coisa que nós estamos vendo é a força normal, força de atrito e a força-peso do corpo. À medida que eu vou aumentando a elevação do corpo, olha o que acontece. O corpo se movimenta. Pergunto novamente, por que o corpo se movimenta? Só devido à elevação, sem que haja uma força aplicada que faça com que esse corpo vença a força de atrito que está puxando para cima e o corpo entre em movimento. Porque eu só posso fazer com que esse corpo entre em movimento se eu tiver isso daqui, ó. Uma força resultante, vamos colocar a força resultante aqui, ó, na direção da força aplicada, ó. Estão vendo? Então, nós temos uma força resultante, aquele verdinho ali, como vocês estão percebendo. Então, por que o corpo entra em movimento se eu não tenho nenhuma outra força aplicada? Vamos rever aqui novamente? Olhe bem. Elevo. Opa! Estão vendo que apareceu uma força resultante? Mas de onde que apareceu aquela força resultante? Pois é, se está aparecendo uma força resultante, mas de onde que ela está vindo? De onde que está vindo essa força resultante? Pergunto para vocês. Olhe bem. Novamente a força resultante apareceu, mas de onde? Que força é essa? De onde que ela surge? Pausem o vídeo e pensem quanto a isso. Eu vou dar a explicação agora. O que acontece é o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos dar uma relembrada na parte de vetores. Quando nós estudamos vetores, eu mostrei para vocês que os vetores, naturalmente, se você coloca eles se somam. Inclusive vou deixar a soma aqui, ó. Dois vetores se somando, beleza. Se eu colocar esses vetores de forma diferenciada, eu vou ter uma soma de vetores mesmo assim, né? Vamos ter a soma de vetores. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é isso daqui, ó. Lembra quando eu falei para vocês que de um vetor existem componentes de um vetor representadas nos eixos x e y? Essas componentes do vetor, se isso daqui for força, são componentes da força. Então eu tenho as forças x e a força y. Nós vimos inclusive isso, como é que funciona e tudo mais. Eu mostrei para vocês como é que nós calculávamos, tá? À medida que nós giramos, olhe bem. Se eu tenho um vetor v aqui, nesse ângulo, à medida que eu diminuo o ângulo, sem alterar o valor naturalmente do meu vetor v, eu aumento o meu valor em x e diminuo o valor da componente y. Se eu for aumentando o ângulo, vamos tentar deixar no mesmo valor aqui, aproximadamente 20, as componentes elas vão mudando também. A componente em x vai mudando e a componente y também. Olha, à medida que eu vou aproximando, que mesmo valor, o valorzinho do v está ali, ó. Quando o meu vetor v vai aproximando do eixo y, a minha componente y vai aumentando e a componente em x vai diminuindo. E essas componentes existem, inclusive em forças. Então, se eu tenho uma força, uma determinada força lá, ele vai aparecer uma força como se fosse no eixo x, uma componente em x e uma y. Bem, daí eu pergunto, o que isso aqui tem a ver com o plano inclinado? Tem tudo a ver com o plano inclinado. Por quê? Porque se existe uma força lá que você não está vendo, significa que ela é componente de alguém. Vamos voltar aqui, vamos pegar aquele desenho, agora vamos para cá. Eu tenho minha força peso, a minha força de atrito e a força normal. Se eu perguntasse, vocês podem até ter pensado, naturalmente que se o caixote deslizou foi por causa do peso. Eu digo uma coisa para vocês, não foi propriamente dito o peso. Por quê?
Porque o peso ele puxa para baixo. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, que o peso ele é sempre o vetor puxando para baixo. Mas existem duas componentes do peso. Nós vamos fazer as duas componentes do peso daqui. Então nós temos o peso e nós vamos puxar as duas componentes que dão a possibilidade, inclusive, do movimento desse corpo. A primeira componente é aquela que faz oposição à força normal. Essa componente, ela vem aqui, ó. Então eu tenho uma componente exatamente aqui. É a componente em oposição à força normal. E eu tenho uma outra componente. Olha bem, eu estou levando em consideração a superfície como referência, certo? E puxando x, y, os eixos x e y. E a outra componente aqui, ó, gente. Então eu tenho duas componentes desse vetor, certo? Então eu tenho essa componente aqui, que poderia ser, vamos dizer, py, e aqui eu tenho a minha componente px. Quem faz com que o corpo, o caixote, se movimente pela rampa abaixo é essa componente aqui, pessoal. É essa minha componente px aqui. Esse px, em algumas referências, vão encontrar ele como peso tangencial. Ele pode ser chamado, inclusive, de peso tangencial. Ele é uma força, e como ele é uma componente, certo? Como ele é uma componente, e nós vamos, como que nós calculamos uma componente? Nós vimos em grandezas vetoriais como determinar essas componentes, que dependendo do ângulo, nós vamos determinar ele por seno ou cosseno. Bem, vamos voltar um pouquinho lá no simulador. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos baixar a rampa aqui. Vamos colocar o nosso caixote lá. Vocês estão vendo que as forças, elas estão equilibradas. Vamos lá no gráfico de força. À medida que eu aumento a elevação da rampa, pode notar que existe a elevação da força. Ó. Essas forças também mudam o ângulo delas, certo? Agora vamos imaginar o seguinte. Olhe bem, como essas forças mudam o ângulo delas, se nós... Opa, agora não quer mudar o ângulo da rampa aqui. Se nós fazermos isso, se nós mudarmos o ângulo em 16 graus que seja, significa o seguinte, que a força, que a componente do peso, o peso está aqui, a componente do peso que vem nessa direção, ele vai mudar o ângulo na mesma elevação da rampa. Então, o ângulo de elevação da rampa e o ângulo de variação da componente do peso são iguais. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o ângulo que eu tenho aqui, esse ângulo θ, ele é igual ao ângulo θ que eu tenho aqui, ó, da elevação da rampa. Então, esse ângulo de elevação e o ângulo de diferença da força Py, a componente do peso, tá? Elas são iguais. Então, nesse caso, nós poderíamos dizer que, na verdade, esse peso tangencial aqui, esse peso tangencial, esse Px aqui, vamos supor, que seria o peso tangencial, ele é oposto ao ângulo. Então, nós teríamos aqui que para determinar esse peso tangencial é a força peso, que é o peso normal que nós temos, essa Fg, vezes o seno do ângulo. Para determinar essa força peso, esse peso tangencial, que puxa a caixa nesse sentido aqui, que faz com que a caixa se mova. Então, quer dizer, para vencer essa força de atrito, certo? Eu tenho que ter um peso tangencial maior que a própria força de atrito, para que então o corpo se movimente nesse caso. O que nós estamos vendo? Que não é o próprio peso, gente, mas é uma componente do peso que faz com que o corpo se movimente. Lembre-se bem disso, em questão de plano inclinado.
Então nós temos que ter bem ciência de que existem as componentes de forças e elas têm que ser levadas em contas. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que dentro da parte de forças nós temos que levar em consideração as componentes de uma força, porque nem sempre é a própria força que faz com que o corpo entre em movimento, ou que se desloque, como é o caso do plano inclinado, mas a componente dela. Por isso que no simulador, quando nós temos a nossa caixinha aqui, ó, vamos levar essa caixinha um pouquinho mais para cima. Ó, nós temos a nossa caixa aqui. À medida que eu aumento a elevação do meu corpo, eu aumento a elevação da rampa, naturalmente que esse peso tangencial tende a aumentar. Então ele vai entrar em movimento, como vocês estão vendo, eu vou ter um peso tangencial maior que a força de atrito, que evita com que esse corpo entre em movimento. Lembrando que a força de atrito é como se fosse um freio natural, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, por isso que surge aquele vetor resultante verde lá, viram? Então, ó, surge o vetor resultante devido ao peso tangencial que faz com que o corpo se desloque rampa abaixo. Esse era o ponto que eu queria chegar com vocês. Vou estar encaminhando alguns exercícios também, ainda hoje para vocês, lá na plataforma com relação ao plano inclinado. A nossa aula vai ficando por aqui, pessoal. Estudem, revisem, principalmente vetores. Revisem bastante a parte de vetores para que vocês consigam absorver bem essa parte de plano inclinado. Lembrando que eu gostaria que vocês revisassem bastante as decomposições de vetores. Essas são essenciais no estudo da dinâmica, principalmente quando nós trabalhamos com tração em fios, pêndulos, certo? Então, peguem bem a parte de vetores, revisem. Dúvidas sobre vetores, me encaminhem uma mensagem via WhatsApp, para que, se for o caso, nós possamos estar então fazendo uma videoconferência, revisando somente essa parte de vetores. Mas, por favor, pessoal, revisem, certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.